São João de Meriti. Gravando. Bem, minha gente, hoje eu estou tendo o prazer imenso de receber aqui o pastor Alves, nosso pré-candidato a deputado federal, advogado, pastor de São João de Meriti. E eu começo já de antemão perguntando ao pastor, ao Elvis, qual foi o ponto focal, qual é o ponto focal da sua campanha e logo em seguida, após suas considerações iniciais, o porquê dessa atitude tão nobre de ser pré-candidato a deputado estadual, federal. Na verdade, boa tarde, né? Boa Deus tarde. abençoe a todos. Pastor Elvis, o que move exatamente a nossa vontade de assumir alguma coisa na vida pública, né, em relação à política, é a indignação, né? E uma das coisas que mais me aborrece, vamos colocar essa palavra aqui, é a desordem urbana. Né? Quando se você quer me ver assim chateado, me ver de cara feia, me ver angustiado, é a desordem urbana. Porque eu acredito que a desordem urbana, ela tira empregos, entendeu? A desordem urbana, ela impede tanto o pedestre, por exemplo, você vai aqui em Madureira, onde a gente costuma ir, Mercadão de Madureira, você vê aquilo ali é um caos. Então a desordem urbana que nós temos na cidade, e eu não estou falando só na capital, na Baixada Fluminense, onde eu vivo, né, São João de Meriti, é o caos perfeito, né? E a pergunta que eu sempre faço é: a quem interessa o caos? Né? Alguém está interessado no caos. E aí a gente faz essa pergunta com muita indignação, porque a gente sabe quem interessa. A gente sabe muito bem que tem pessoas que deixam as coisas acontecerem. Vamos deixar o caos chegar no limite para depois a gente vir com uma suposta solução. Você falou bem, suposta, porque eles vivem dessa possível solução durante anos e só aproveitando politicamente. Não, é verdade. Então, assim, o que mais me traz essa indignação é exatamente a desordem que nós temos em nossa cidade. E eu tenho me questionado muito quando você fala assim que o Brasil é um país pobre. E eu cheguei a uma conclusão, Mauro, que o Brasil não é um país pobre. De jeito nenhum. O Brasil, na verdade, é um país que tem muitas riquezas, mas que essa riqueza está na mão de bandido, está na mão de corrupto, está na mão de pessoas que não têm nenhuma condição de cuidar. Se você pegar, imagine você, né? Empresário, você que é um homem que trabalhou, que estudou, que tem a tua família, que tem teu patrimônio, que é teu. Mas você imagine, você hoje tem condições de administrar 2 trilhões de reais? Como é que você coloca um semi-analfabeto para administrar 2 trilhões de reais? Então, é o que a gente está falando aqui. Nós estamos pegando pessoas que não têm nenhuma condição técnica, não têm nenhuma condição moral, que é o pior, né? Para administrar valores absurdos da cidade. Você tem a capital do estado do Rio de Janeiro, né? O estado do Rio de Janeiro, que são bilhões que passam, porque nós estamos vivendo um período, esses 4 anos aí desse desgoverno, exatamente o período dos impostos, né? Então se colocou imposto para tudo. E não tem um retorno desse imposto. Por quê? Porque o Brasil é um país rico, mas a riqueza não está ficando. Você tem uma ideia? Vou te falar rapidinho aqui. Na eleição de 2024, eu vim candidato a prefeito, lá na minha cidade. E aí eu fui ver os candidatos a prefeito da cidade, para a gente se conhecer, saber quem é, e fui ver também o patrimônio do pessoal. Olha, um dos candidatos, ele declarou que ele tinha 9 milhões na conta. 9 milhões. De patrimônio na De conta. patrimônio, 9 milhões. 9 milhões na conta. Aí eu pergunto a você, eu fui ver qual era a profissão desse cara. O cara não tinha profissão. A profissão dele era político. Se você recebe 39 mil reais por mês, você não tem condições de ter um patrimônio em 4 anos de 9 milhões de reais. Então, o que a gente sabe? O que a gente está presenciando? O momento agora, exatamente agora, né? Polícia está lá, na Baixada Fluminense, está na capital, está em tudo quanto é lugar, pegando quem? Pegando os bandidos, corruptos. Pessoas que a gente claramente sabe que está envolvida na corrupção. E eu vou te falar uma coisa, isso é muito bom para a gente. Ótimo.
Isso é excelente para a gente. Eu falo que o meu maior cabo eleitoral é o Banco Massa e essas ações da Polícia Federal que só valoriza nós que somos honestos. Exatamente, excelente o que está acontecendo. Eu não quero saber se o cara é de direita, se o cara é de esquerda, se é bandido. Eu não tenho bandido de estimação. Se o cara é bandido, é bandido. Mas essa questão da Polícia Federal tá indo pegar fulano, pegou lá o Márcio Canella, lá de Belfor Roxo. Que hoje, todo mundo sabia. Hoje pegou um ex-vereador tal de Didê, lá de São João de Meriti, que era ali... presidente do Metrópole, que é um órgão que administra aí várias situações no Rio de Janeiro, absurdo, que a gente nem sabe que situação é aquela. O dinheiro era para estar no governo do Estado e está no Instituto. Foi preso esse cara. Daqui a pouco vai ser preso mais gente. Ontem eu ouvi um comentário de um pré-candidato a governador, não é nosso, mas um pré-candidato a governador, que ele falou o seguinte, que dos 46 deputados federais que nós temos aqui no Rio de Janeiro, 35 está sendo investigado. Eu quero que esses caras sejam presos. E eu perguntei, né? Eu perguntei hoje ao garotinho, garotinho, né? Perguntei, garotinho, tu pediu pra gente falar, né? Eu mandei uma mensagem para ele e falei, tem gente em São João de Meriti para ser presa? Aí eu estou esperando a resposta dele. Por quê? Porque quanto mais bandido for preso, melhor a gente sabe que as pessoas de bem pode ser que tenha alguma chance, ô Mauro. Eu sei que tem a possibilidade de ter mais um lá de Belfor Roxo. Sim. Não, eu espero que chegue lá em São João também. Porque eu vou te falar... Dá para rir para não chorar, hein? Todos nós estamos sabendo, né, que, infelizmente, por exemplo, uma pesquisa informal que foi feita lá em São João de Meriti, se assuste não, nós temos lá 336 mil eleitores. Mas, grande, hein? Não, a cidade é pequena, a cidade tem 34 quilômetros quadrados, mas é a formigueira, adensada. é o formigueiro da América que se chama São João de Meriti. Mas no total mesmo, tem meio milhão de habitantes ali. Houve uma pesquisa informal, Mauro, apenas 10% dessas pessoas não vão negociar o seu voto. Quem é que compra o voto? Esses corruptos estão sendo presos. Exatamente. Quem é que compra a dignidade das pessoas? São esses corruptos. Deixa eu te falar sobre isso que você está falando, e eu tenho dito aqui o seguinte, vou repetir, já repeti em outros podcasts, vou repetir agora com o pastor, que é gente séria, gente honesta e que é o melhor para o nosso Brasil e para o nosso estado, para a nossa cidade e para a nossa rua. Porque o trabalho do senador, do deputado federal, do estadual, do prefeito, tem que chegar na rua, na nossa casa, porque nós que pagamos impostos, direto ou indiretamente. Ponto. Sobre o que você está falando, de esses que são os grandões que compram os votos, eu tenho dito o seguinte, eu estou estudando, não é uma ameaça, estou estudando juridicamente uma forma de entrar pedindo a suspensão dos recursos do fundo eleitoral desse ano. Porque ele é inconstitucional. Está aqui uma denúncia minha, porque a Constituição diz que todo cidadão é igual perante a lei. Por que na hora da eleição os deputados não são iguais por sua pretensão de candidatura? O fundo partidário, beleza, o partido é grande, precisa de mais, é por partido. Agora, o eleitoral não. Se você tem um partido pequeno, como o Novo, crescendo muito, mas ainda é pequeno, por que ele recebe 35 milhões de fundo eleitoral e o PL quase 900 milhões e o PT 400, 500 milhões? A troco de quê? Porque eles têm mais corruptos, talvez? Ou porque eles têm mais poder? Porque o que eles fizeram com essa lei do fundo eleitoral é exatamente um crime, no meu modo de ver, moral. Não pode não ser legal, mas é imoral você tratar os iguais de formas diferentes, porque todos são candidatos, todos vão chegar a uma cadeira no Senado, na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. Então eu proclamo a todos vocês que têm um pingo de moral para vir comigo nessa luta. Vamos frear e voltar às doações. Por que pararam com as empresas, com as doações das empresas? Gilmar Mendes. Exatamente. Por quê? Porque era voluntário. Ah, mas depois elas corrompiam. Não, elas continuam corrompendo do mesmo jeito, que acabaram com as doações e as empreiteiras estavam lá roubando do mesmo jeito no Petrolão. Então isso é balela, isso é para diminuir e manter o poder na mão dos grandes. É ilegal, é mais uma da Câmara e do Senado e da Presidência da República. Lei imoral e tem que ser suspensa. E ainda tem uma outra questão que você levantou muito bem, mas tem uma outra questão que é fundamental. Existe uma grande covardia em relação a você, eu
nós que somos candidatos que não temos recursos Zero. financeiros para ficar utilizando em campanha. E, por exemplo, você falou de fundo eleitoral. Mas e o fundo partidário? Não, esse tudo bem. Né? Não, tem o fundo partidário e tem o fundo eleitoral. Esse tudo bem. Mas ainda tem uma outra coisa que você não percebeu ainda. Os recursos que os parlamentares têm para mandar para os seus municípios. As emendas. As emendas parlamentares. São 60 milhões que um deputado federal... Olha a covardia. Eu sou deputado, candidato, né, pré-candidato a deputado federal, não tenho um puto para dar num gato morto. Né? Não tenho um puto para dar num gato morto. Aí vem um outro, vou concorrer, por exemplo, falar uma pessoa do nosso partido, Luiz Lima, né, que é do nosso partido. Ele destinou 60 milhões para onde? Para 21 municípios. Então, assim como ele, 46 deputados aqui do estado do Rio de Janeiro, eu estou concorrendo com esses caras, que eles destinaram... Eu concordo contigo. Então, existe uma outra discussão que eu acho interessante. Mas só um minutinho, vou te cortar sem ser contra. Sim. Mas se você chegar na Câmara, você também vai ter. Então. Aí é um trabalho legislativo. Por isso que eu acho que essas... Mas se a gente confundir, o que eu estou dizendo é de uma questão que tem que ser pontual, é emergencial. É uma coisa inconstitucional. A que o senhor está falando, pastor, eu concordo também com o senhor, mas é uma coisa lá interna da Câmara, lá. Sim, que eles, sim. então, Câmara e qualquer Senado, um né? que chegar lá Tem direito. vai ter esse direito. Então, Então não é... A minha questão é o seguinte... Você me entendeu? Porque essas senão a gente emendas- confunde os assuntos. Essas emendas parlamentares... Não, eu entendi o seu posicionamento. Mas eu estou falando aqui... Mudou? Essa questão foi uma questão que o Gilmar Mendes, ministro do STF, ele decidiu monocraticamente, depois foi acompanhado pelos demais ministros, exatamente para acabar, né, com o fundo eleitoral das empresas privadas que ajudavam o candidato. Era doações privadas, né? E aí colocou o povo tendo que pagar 5 bilhões para distribuir entre os partidos. Por que, aí. que eu vou pagar com o meu imposto um deputado do PT? Mas paga. Um suspeito. Paga. Como é que eu pago de um Paga. pé? Pô, eu tenho que pagar sobre o meu. Se eu sou. Aí vão falar, mas o Mauro está falando que é empresário e tem dinheiro. Não, eu só tenho 10% do meu rendimento anual. Ponto. É o que eu usei na minha campanha de prefeito e é o que eu vou usar agora. Eu não tenho caixa 2, não sonego imposto, não tenho nada. Tenho as mãos limpas e sem rabo preso. Por isso que eles estão morrendo de medo de mim. Por conta disso. Agora. O que acontece é o seguinte, agora, fazer com que o brasileiro involuntariamente pague a campanha de vagabundo, de ladrão, de corrupto, mesmo que não foi preso, mas que a gente sabe o quanto são por aí. Não é isso? E uma outra questão também, por exemplo, você é pré-candidato ao Senado, né? Aí, por exemplo, quem é o teu suplente? Ainda não decidimos. Ainda não decidiu. Você, claramente... Mas você, com certeza vai ser você alguém vai ter que honesto. Você vai ter que escolher alguma pessoa do mesmo quilate que você, né? Que seja pessoa decente, tal. Mas, por exemplo, você sabe quem é o suplente da Benedita da Silva? Você sabe quem é o suplente do Pedro Paulo? Você sabe quem é... Então, você sabe quem é o suplente do Crivella? Então, esses senadores, eles não... Porque a eleição, as pessoas confundem. A eleição do Senado é uma só. O governador pode ter o segundo turno, mas a eleição do Senado é uma só. E é importante, o cara quando vem como senador, e a população que vai votar em 2 senadores, ela saber escolher o Mauro. Saber escolher o Mauro, porque por trás do Mauro está uma outra pessoa decente. Mas às vezes você tem um Pedro Paulo, que é um cara inteligente, que é um economista, que se der um tiro no saco dele, pega... Desculpa, se der um tiro no saco do Eduardo Paes, pega ele de boca, já estão juntos há muitos anos. Então, quem é o suplente do Pedro Paulo? Quando você vota no Pedro Paulo, você leva junto alguém da esquerda. Quando você vota em Benedita da Silva, você leva alguém junto do PSOL, junto com ela. Quem é o suplente da Benedita? É preciso a gente saber. Então, a primeira pergunta tua é o que traz indignação para o senhor? Essas coisas. Exatamente. Então, por exemplo, o que traz indignação para a gente também? A educação, mal. A minha esposa é professora. A minha esposa dá aula para crianças de 3º ano, 4ª série primária, 5ª série primária. E ela fala para mim, amor, tem crianças da 4ª série primária que mal sabe escrever o seu nome. Eu tenho que aprovar, são aprovação automática. Ela está na 2ª série, vai para a 3ª, mesmo sem saber ler. Então, nós temos uma qualidade do ensino precária. Nós temos os professores que estão sendo mal remunerados. Reclamava do Bolsonaro, né? Bolsonaro deu 33% de aumento para os professores na gestão passada. Sabe quanto esse traste deu de aumento para os professores? Nem 1% de aumento. E o professor está lá nas universidades, fala, Lulinha, paz e amor, e está tomando na tarraqueta. Está tomando na tarraqueta. Então, gente, essas coisas vai te indignando.
Não, e Entendeu? outra coisa que Vai você te falou, indignando. essa sua expressão foi para é um absurdo, eu não consigo entender. Alguém que tem alguns neurônios, não precisa ser muitos, não conseguir ver a situação que nós estamos vivendo, a velocidade com que a gente está caminhando para a mesma situação da Venezuela, com a quantidade de foragidos de lá pela pobreza, pela miséria, pela falta de educação, alimentação, habitação, tudo. Eles continuam acreditando que vão ganhar a picanha. Eles continuam sonhando que o Lula vai dar picanha e cervejinha. Eu caí da besteira, Mauro, de deixar o meu telefone nas minhas redes sociais. Porque a gente não deve nada a ninguém. Então, por exemplo, eu tive que, essa semana, fazer ocorrência policial, porque eu fui ameaçado de morte por um cidadão, né, que falou que vai dar um tiro na boca do Bolsonaro e depois vai dar um tiro na minha boca. Então, aqui tem seis ameaças de morte contra mim. E aí você vai pegar quem são essas pessoas. São exatamente pessoas que não têm menos de um neurônio na cabeça. Então, o cidadão, eu não discuto com o petista. Eu não discuto, porque eu não sou psiquiatra. Você é? Eu não sou psiquiatra. Eu não sou psicólogo. Então, não adianta você discutir. E ainda somos inteligentes. É perder tempo. É perder tempo. Então, assim, o que nós podemos fazer, na verdade, para a gente tentar mostrar a essa população que a gente é diferente? O teu suplente tem que ser igual a você. Tem que ser pessoa decente. E outra coisa, pastor, que eu também sou contra, e chegando ao Senado, se Deus quiser, ele vai me dar essa oportunidade como pré-candidato hoje ao Senado, é acabar com esse negócio de 2 suplentes. É acabar com esse negócio do senador sair 6 meses, não sei qual o prazo, o suplente entra, depois tem aposentadoria vitalícia, plano de saúde. O suplente tem que ser igual vice. Se ele não tiver mais da metade do mandato, ele não tem nada, ele não quer aceitar, bota o que teve segundo voto, sim, votação maior. Sim. Não tem esse papo de fazer capitania. Igual tem gente que nunca assumiu nada, foi suplente lá quase por esmola, me emprestou não sei o que lá, me ajudou na campanha, então bota de suplente e hoje bate no peito, eu sou suplente, sou suplente, sou suplente. Pô, que suplente, fez nada, cara. Brincadeira, cara. Não, e é interessante isso que você está falando. Acabar com essa história de suplente, 2 suplentes, um e olhe lá. É muito interessante o que você está falando, porque eu fui surpreendido por uma pessoa que falou, eu sou suplente do Flávio. Porra, eu nunca tinha ouvido falar nisso, cara. No segundo suplente, eu nunca tinha ouvido falar. Eu vi o primeiro. E nem na pessoa, né? E nem na pessoa, muito então, menos. Assim, a gente fica muito indignado com o que está acontecendo com o nosso Estado. A nossa história é uma história muito legal. Eu sou filho de uma mulher paraibana, né? Minha mãe era de Campina Grande, da Paraíba, meu pai era do Rio Grande do Sul, então misturou lá uma mistureba de nordestino com sulista e saiu a gente está aí. A força do nordestino, sim, e a lisura do sulista. Estive lá em Campina Grande, na Paraíba, visitando as minhas familiares. Então a gente tinha 9 irmãos. A gente sempre trabalhou, não tem nenhum vagabundo na nossa família. Que bom. Todo mundo simples, pobre, mas todo mundo trabalhador. Eu me lembro de eu ir para a escola de tamanco, entendeu? E eu era aquele aluno de médio para baixo, medíocre para baixo, né? Nota 5,5, 6 para passar no limite. Porque a gente ia para... Mas não passava aprovado por 100 não. Tinha que ter 5,5 e 6. Tinha que ser igual o Chaves lá, que foi reprovado 5 vezes na mesma série. Quinta série primária. Então, assim... A gente passou por um perrengue muito grande na nossa vida, mas sempre trabalhando, né? Sempre estudando, sempre dedicando e encontrando soluções. E você no Senado e pastor Elvis, se Deus permitir, na Câmara dos Deputados, a gente vai encontrar. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Por favor. Você está aqui me entrevistando, eu vou te fazer uma pergunta. Nós estamos Qual batendo a principal meta que o Mauro tem como senador da República na defesa do Estado do Rio de Janeiro? Eu vou falar o seguinte, eu vou falar na defesa do Estado do Rio, de todos os estados, da corrupção, da moralidade, que é fazer todo o esforço para que os processos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal dê andamento, que tenha defesa, o direito de defesa, que muitas vezes eles não dão, segundo a lei, mas que tenham toda a defesa, mas que os processos andem. E que ninguém mais no Senado, como o atual presidente do Senado, possa receber 30 milhões de dólares de corrupção para ficar quieto e engavetar esses processos. Será porque que tem tão caro engavetar esses processos que o Banco Master pagou, segundo a mídia que está aí? Então esse é o meu ponto focal.
Eu vim do exterior de umas férias que eu tinha tirado de 1 ano, sabática, deixei a pedido do presidente do partido, Eduardo, nacional. Eu vim exatamente por ter as mãos limpas, não ter rabo preso e ter a coragem que a maioria daqueles senadores frouxos ou com o rabo preso não tem de deixar os processos andarem. Esse é o mesmo. E por que isso eu vou defender o Rio? Eu vou defender o Rio porque quando tiver o exemplo de cima, toda a justiça vai se emendar e vai começar a fazer o trabalho que eles ganham muito e muitas vezes para trabalhar de terça a quinta. Então eu acho o seguinte, se nós moralizarmos lá em cima, vai sobrar dinheiro aqui no Brasil. Agora eu quero fazer uma última pergunta para a gente terminar aqui, Mauro. Eu sou teu entrevistador aqui. Por favor. Quem é o Mauro? Eu sou um empresário, que a minha empresa completou 40 anos, sou pai de 5 filhos, sou de uma família não pobre, de posses. Nasci em Minas Gerais, mas minha família dividia entre Volta Redonda, Rio e Minas, com os negócios do meu avô. Vim para cá há 50 anos atrás, para o Rio de Janeiro. Já trabalho há 40 só na minha empresa, mais de 45 nas empresas do papai. Trabalho desde sempre, que eu sempre gostei de trabalhar. Eu vou contar para vocês um fato que para mim é de muito orgulho. Eu morava num apartamento, cobertura, quase na esquina da Vieira Soto, em Ipanema. Passa visto que eu não disse que eu não sou. Meu pai tinha um sítio em Itaguaí. Fim de semana, eu pegava um Fiat 147 na época, que era o carro, ia lá, enchia o carrinho de coco, baixava o banco, vinha lotado de coco e vendia coco na praia. Depois de vender o coco nas praias aqui de Ipanema, Leblon, São Conrado, eu ia para casa, guardava o carro, pegava a roupa, tirava, trocava, botava o short e ia para a praia. E as pessoas falavam, pô, você estuda lá na PUC, ou no Santo Agostinho, no Leblon, e vende coco na praia. Eu falei, com muito orgulho. Esse é o meu maior orgulho. Fui candidato a prefeito em Volta Redonda, não comprei um voto, nem com uma bala, e não fiz boca de urna, porque é ilegal. Nossa empresa, o nosso grupo, não sonega e não paga não sonega imposto e não dá propina. Esse é o Mauro. Isso. Esse é o Mauro. Parabéns. Parabéns para você também, que é um pastor de respeito, que faz um trabalho social tanto na igreja quanto na vida. É um profissional, um advogado que defende as pessoas, podendo ou não, eu sei disso, tem esse trabalho social. Então, quer dizer, nós do Partido Novo temos um time que é fantástico. E você que nos ouve, que nos acompanha, pode ter certeza. O nosso orgulho vai ser servir vocês. Isso aí. Um abraço, Mauro. Parabéns. Um abraço, fiquem com Deus e obrigado pela presença, pastor. Isso aí. Excelente, muito bom. Isso é bom, vamos embora, porque você tem mais gravações.